Um dos tormentos mais desumanos que os nazistas praticavam nos campos de concentração e nos guetos, sem sombra de dúvidas, era a fome. Como notam os historiadores do nazismo, os judeus e as pessoas que ficavam presas nos campos de concentração ou que estavam excluídos nos guetos viviam em condições animalescas. Eram prisioneiros que só conseguiam pensar instintivamente em manterem-se vivos, em alimentar-se para, quiçá, resistir ao dia de amanhã. O problema da fome para os prisioneiros do nazismo iniciava-se pelas condições que os prisioneiros tinham para se alimentar. Em alguns campos de concentração, por exemplo, as mulheres recebiam uma tigela que lhes servia tanto para tomar a sopa quanto para urinar ou evacuar à noite. De modo que as condições de alimento dos prisioneiros nos campos de concentração ou nos guetos eram condições insalubres, eram condições desumanas, eram condições deletérias. Somado a isso, via de regra, a comida entregue aos prisioneiros em geral era estragada e a quantidade dessa alimentação era absolutamente insuficiente para sustentar mesmo o mais pálido e o mais desnutrido de todos os internos, de todos os prisioneiros. Como algumas fontes nos informam, a ração alimentar fornecida pelas autoridades nazistas aos judeus de forma alguma possibilitariam que o indivíduo com tão pobre alimento pudesse sobreviver. De modo que, por exemplo, no gueto de Varsóvia, muitos judeus tiveram que recorrer ao contrabando para ter algum tipo de abastecimento, para de alguma forma, mesmo que mínima, suprissem um pouco mais de sua fome, uma vez que o alimento que recebiam dos nazistas era absolutamente insignificante. A fome era tão desumana, era tão angustiante, era tão animalesca, que alguns historiadores fazem um paralelo entre a necessidade da fome e a necessidade sexual. E o que se constata, à luz das fontes, sobretudo por meio de relatos de sobreviventes, é que a necessidade sexual praticamente se extinguia mediante o desespero da fome, mediante a angústia da fome. Dessa forma, um dos processos que mais desumanizou os prisioneiros do nazismo, para além da exaustão do trabalho, para além do frio e para além de toda a humilhação e toda a doutrinação ideológica que desconfiguravam a identidade, desconfiguravam o valor étnico, para além de toda essa conjuntura histórica que tornou aqueles indivíduos os indivíduos que experimentaram uma das experiências mais desgraçadas de toda a história da humanidade, a fome. A fome foi um dos maiores desesperos para aqueles que estavam presos e desumanizados nos campos de concentração ou nos guetos sob a jurisdição e a tirania do partido nazista.